easier to be, easier to be me. It's hard to believe you make it easy. Olá, estamos começando mais um programa Livres na Verdade e hoje você vai receber a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus ela é como um rio que passa na tua vida, corre no teu interior e ele tem esse poder de transformar, de libertar, de curar, de limpar a tua vida. Então deixa essas águas entrarem no teu interior e fazer toda a diferença. Olá, estamos de volta com o programa Livres na Verdade para ministrar ao teu coração uma palavra do coração de Deus. E nós estamos na igreja aqui num contexto onde nós estamos pregando, onde nós estamos suscitando o desejo nas pessoas de ter uma vida contagiante. E uma vida contagiante é uma vida cheia de Deus, é uma pessoa cheia dos princípios de Deus, uma pessoa que vai ficando parecida com Jesus. Mas para que nós tenhamos uma vida contagiante, é necessário que nós tenhamos uma caminhada constante com o Senhor. E hoje nós queremos ministrar um texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 41, e diz o seguinte: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos que ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos, procurando você. Jesus respondeu: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Eu quero primeiro explicar o contexto dessa festa. Na tradição judaica, quando o menino completa 12 anos, ele passa para a casa dos 13 anos. Então, o menino, quando ele cresce, quando ele está nessa idade, ele passa por uma transformação fisiológica, quer dizer, biológica e física. E o menino, ele passa a ser, para a cultura judaica, um adulto já, responsável pelos seus próprios atos. Ele passa a ser um reprodutor. E tanto o pai quanto o menino, eles anseiam por esse dia, porque nesse dia o pai, ele quer apresentar o menino publicamente, num local público ou na sinagoga, para compartilhar com todo mundo e abençoar o seu filho. Abençoar significa liberar para prosperar. Significa que o pai está dando autorização para o menino, está transferindo para ele uma autoridade espiritual. Quer dizer, o menino, a partir daquela data, ele fica responsável pela sua salvação, por conhecer a Deus, por buscar a Deus, pela sua vida eterna, por conhecer um único Deus, o Deus de Israel. E o menino, ele passa a ter autoridade, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. E a partir daquele momento, ele passa a ser membro da sinagoga. Então você passa a entender o contexto dessa cerimônia, o contexto dessa história. E por causa dessa autoridade, dessa independência que o menino passa a ter, Jesus, depois que ele foi apresentado ali no templo, ele sabia que ele era responsável pela sua salvação, pela eternidade, por conhecer mais de Deus, por conhecer o único Deus, o Deus de Israel, o Deus dos seus pais.
porque até aquele momento o seu pai tinha transmitido todo o conhecimento que ele tinha, mas a partir de agora ele era o responsável. E por causa disso, Jesus sabendo disso, é que ele foi procurar os doutores. É por causa disso que ele foi no templo. Por causa disso que ele foi procurar os mestres. Então você passa a entender o contexto dessa história. Por que Jesus tinha se separado dos pais? E também passamos a entender um pouco o coração de José, um pouco o coração de Maria. Eles estavam numa festa. Era a festa de Bar Mitzvah. Era uma festa, de tradição judaica, como eu já falei, que tanto os pais quanto o filho esperavam ansiosamente por essa festa. E os pais estavam com o coração cheio de alegria. Era uma festa, era uma comemoração. O filho deles passava a ser já um reprodutor, um adulto, responsável, independente. E eles ficaram com o coração cheio daquela festa, cheio daquela alegria. Mas o coração deles se distanciou de Jesus. Eu já quero começar a ministrar ao teu coração. Muitas vezes nós vivemos tão cheios de tantas coisas, cheios da religião, cheios das festas, cheios das comemorações, de coisas que são lícitas, mas o nosso coração se distancia do Senhor. E José e Maria, eles voltaram para a caravana. E eles pensaram que Jesus estava no meio do povo, no meio daquelas pessoas todas ali, e eles seguiram viagem. E eles andaram um dia inteiro, a palavra diz. E de repente eles foram procurar Jesus. E eles não acharam Jesus no meio dos parentes e daquele povo. Acontece também muitas vezes conosco. Nós muitas vezes nos distanciamos do Senhor, nós deixamos Jesus de lado por causa das coisas que enchem o nosso coração. E de repente nós queremos achar Jesus no meio das pessoas, no meio dos parentes. Nós nunca vamos achar Jesus nas pessoas. O nosso coração nunca vai se satisfazer nas pessoas. Nós nunca vamos ficar satisfeitos simplesmente por um contato com as pessoas. Nós temos que andar com Jesus. Nós temos que estar junto com Jesus. Mas José e Maria, eles sabiam que eles procuraram Jesus por tudo e não acharam. E eles sabiam que uma caminhada sem Jesus não valia a pena. E muito embora eles tivessem caminhado um dia, eles tivessem um dia já de distância ali de Jerusalém, eles não titubearam, eles pararam e voltaram para buscar Jesus. Já comece a pensar se você tem se distanciado de Jesus. José e Maria, eles perderam Jesus ali em Jerusalém, no templo ali onde Jesus estava buscando a palavra, eles estavam buscando cumprir a palavra, e eles se distanciaram daquele lugar. E talvez você também tenha perdido Jesus em algum lugar da tua vida, em algum momento da tua vida. E eu quero te dizer que uma caminhada sem Jesus não vale a pena. Não importa quanto tempo já se passou desse distanciamento da pessoa de Jesus, mas você nunca vai ser uma pessoa com plenitude. Você nunca vai ser uma pessoa contagiante, uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de vida sem estar na companhia de Jesus. Por isso, é tempo de voltar. É tempo de buscar Jesus. José e Maria, eles sabiam que não podia passar mais tempo, que era tempo deles voltarem e buscarem Jesus aonde quer que eles estivessem. E eles voltaram e por 3 dias eles ficaram procurando Jesus, até que eles o acharam no templo. Jesus estava ali no templo ouvindo os mestres, ouvindo os doutores. E essa palavra ouvir, no contexto hebraico, significa que aquele que ouve se coloca debaixo daquilo que ele está ouvindo, para obedecer, para cumprir. E Jesus estava ali ouvindo. E quando José e Maria perguntaram, Maria perguntou, mas Jesus, por que você fez isso conosco? E daí Jesus respondeu, mas o que eu fiz? Vocês não sabem que eu estou aqui tratando dos negócios do meu Pai? Realmente, você que está aqui nessa terra, nós estamos aqui para buscar as coisas de Deus. Deus nos colocou aqui para que nós estejamos aqui como filhos amados dele, mas refletindo o seu caráter, a sua integridade. E nós só vamos refletir a integridade, o caráter do Senhor, se nós o buscarmos na palavra, se nós o buscarmos aonde ele deve ser buscado, na igreja, no templo, ouvindo a palavra do Senhor. Jesus, ele não é encontrado em outro lugar.
José e Maria, eles voltaram, encontraram Jesus no templo. Talvez você esteja buscando Jesus em tantas coisas. Você não vai achar Jesus na televisão, você não vai achar Jesus simplesmente nas festas, nas pessoas, nos parentes, ou em qualquer lugar que você pense que você possa encontrá-lo. Jesus nós encontramos no templo. Não é no templo físico. Nós sabemos que depois que Jesus veio, ele morreu, ressuscitou, ressurgiu, ele ascendeu aos céus. Ele disse que ele iria, mas que ele mandaria o Espírito Santo. E a Bíblia fala num processo do novo nascimento, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e Senhor, e o Espírito Santo vem habitar em nós, e nós passamos a sermos templos do Espírito Santo. Jesus é achado no templo do nosso coração. Nós temos que buscar a palavra do Senhor. Nós temos que ter a palavra, nós temos que nos colocar para ouvir a palavra, para nos colocarmos debaixo dessa palavra, a fim de que nós tenhamos esse processo do novo nascimento. Jesus estava ali sabendo que ele era responsável agora pela salvação dele, pela autoridade espiritual que tinha sido repassado através da bênção dos seus pais. Ele foi ensinado, mas com 13 anos ele já era responsável pela salvação dele, por ter a própria autoridade espiritual diante dos homens e diante de Deus, pela sua própria salvação, por declarar que o Deus de Israel seria o único Deus, não existe outro Deus, ele seria o Deus da sua vida. E hoje nós também somos responsáveis pela nossa salvação. Isso é individual. Nós temos que buscar ao Senhor. Então, diante dessa palavra, eu pergunto, será que você está distante do Senhor? A religião não nos leva ao Senhor. As festas não nos levam ao Senhor. Uma festa de consagração, uma bênção simplesmente, não faz com que nós passemos a ter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento se dá através de nós estarmos ali, buscando ao Senhor, no nosso coração, no templo do nosso coração, na igreja mesmo, que é um lugar onde nós nos reunimos para ouvir a palavra, diante daqueles que pegam a palavra, dos mestres, dos doutores, dos pastores. Nós sempre precisamos estar junto com pessoas, porque é assim que Deus quer. Nosso Deus é um Deus de relacionamento. Então, nesse programa, eu desafio você. Onde você deixou Jesus? Faz quanto tempo que você está distante do Senhor? Naquele tempo era caravana, eles faziam aquelas distâncias a pé, né? Não tinha estrada, era empoeirada, tinha poeira, era em cima de animais, era tudo desconfortável, debaixo do sol, eles tinham que parar, dormir em tendas. Era tudo desconfortável, mas eles não titubearam, eles voltaram e por 3 dias procuraram Jesus até que eles o acharam. Não titubeie, não tenha dúvida. Aonde você deixou Jesus vale a pena. Uma caminhada sem Jesus não vale a pena. Você nunca vai ter uma vida que contagie os outros, nunca vai ter uma vida abundante, íntegra, cheia de Deus, se você não caminhar muito próximo de Jesus. E nesse programa, nessa hora, eu convido você a prescrutar o teu coração e a se colocar debaixo, a se colocar para ouvir, se sujeitar à palavra do Senhor, como se fosse o próprio Deus ministrando ao teu coração, porque é através do Espírito Santo que nós ministramos essa palavra. E agora eu convido você a estar orando comigo, falando com Deus, colocando disponível o teu coração ao Senhor, o templo do Espírito Santo, que é o nosso ser, que é a nossa vida. Nós somos o templo hoje e é no templo que Jesus é encontrado. Fecha os teus olhos e nós vamos estar orando juntos agora, para que você realmente restaure este relacionamento com o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o homem que veio a esta terra e morreu por você. Fecha os teus olhos agora e vamos orar. Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, pelo entendimento, pelo paralelo que nós podemos fazer, Senhor. Ó Deus, não somos ninguém sem o Senhor e nós queremos ter uma caminhada junto com Jesus. Por isso agora nós abrimos o nosso coração. Se em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, nós deixamos de estar junto com Jesus, de estar junto com o Senhor, nós queremos agora nos arrepender e entregar a nossa vida ao Senhor. Nós queremos realmente de novo voltar
voltar ao lugar de encontro, aonde Jesus está, e se sujeitar à palavra dele como alguém que está querendo servir ao Senhor, debaixo dos princípios de Deus, para ter o caráter de Cristo. Eu oro abençoando essa vida, pedindo que já, Senhor, o Senhor traga a alegria do reencontro, como eu tenho certeza que Jesus e Maria tiveram naquele momento. Eu oro abençoando essa vida, em nome de Jesus. Amém. E antes de eu terminar esse programa, eu quero deixar uma palavra ao teu coração. Muitos deixam de congregar, deixam de ir às igrejas por conta de problemas, por conta muitas vezes de um orgulho no coração. A Bíblia diz assim lá em Hebreus 10, 25. Não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Jesus está vindo buscar o seu povo. Não deixe de congregar, porque Jesus ele é encontrado nos ajuntamentos do povo de Deus também, ali onde a palavra é pregada, onde nós fazemos oração. Nós convidamos você para estar conosco. Ali embaixo da tua tela vai estar passando o horário dos nossos cultos. Nós também estamos nas redes sociais. Você pode estar nos acompanhando conforme está passando na tua tela. Será um prazer ajudar você nessa caminhada. Estamos aqui para te auxiliar. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Deus é maravilhoso e a sua obra é perfeita. A palavra diz que aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completá-la até o dia de sua vinda. Deixe o Senhor completar essa obra, deixe o Senhor escrever a sua história na sua vida. Fique com Deus e até o nosso próximo programa. You make it easier to be